E aí, meu povo? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Trilhando a História. Eu sou o professor Larrividica e vou falar com vocês hoje a respeito da Revolução Francesa, né? Desse assunto que é tão falado, né? Desse assunto que nas avaliações externas está sempre lá, né? No Enem, uma série de outras avaliações que vocês venham a fazer. A Revolução Francesa, vocês podem ter certeza, é um dos assuntos mais abordados. Bom, para falarmos a respeito dessa revolução que vai ocorrer na França no ano de 1789, é necessário, para que vocês compreendam esse processo revolucionário na íntegra, que a gente fale um pouquinho da França pré-revolucionária, ou seja, da França antes da Revolução propriamente dita. Bom, a França, né, no século XVIII, era um país que contava com uma população de 25 milhões de habitantes. Desses 25 milhões de habitantes, né, aproximadamente de 70 a 80% da população vivia de forma miserável, passando fome e sendo explorada, pois não tinham terras, né, por uma minoria proprietária das terras, né, por um governo que explorava com impostos abusivos essa população já tão massacrada e que vivia de forma tão miserável. Por que isso aconteceu na França pré-revolucionária? Primeiro, uma das monarquias absolutistas mais acirradas, mais fechadas do continente europeu era a monarquia absolutista francesa. Segundo, a França do século XVIII, antes da Revolução, enfrentou uma série de problemas. Dentre eles, nós podemos citar uma sucessão de safras, né, agrícolas ruins em decorrência, né, de problemas climáticos que a Europa viveu naquele momento, sobretudo a região da França. Né? Nós podemos citar, em função disso tudo, um aumento, uma alta gigantesca no preço dos alimentos, né? Os poucos alimentos que tinham nos mercados, os poucos alimentos que tinham nas feiras, né, que a população podia comprar, quando tinha, era com preços altíssimos, né? Isso fez com que muitos desses gêneros alimentícios sumissem, né, das prateleiras, sumissem dos mercados, sumissem das feiras. Em consequência disso tudo, uma grande parcela da população passava fome, né? Não tinha alimento para comer, né? E, somado a tudo isso, houve uma queda na arrecadação dos impostos por parte do governo francês. E aí esse governo, né, decide que esses impostos eram prioridade, decide que esses impostos não podiam ficar no atraso e que a França, que a população, mesmo passando fome, deveria sim continuar pagando os impostos. Então tudo isso somado, reunido, fez com que a França, né, vivenciasse, né, períodos e uma fase bastante ruim. Fase essa que vai ter como consequência, no ano de 1789, né, a eclosão de um movimento revolucionário que mudaria por completo a história da civilização francesa e a história da humanidade, né, porque tem uma importância gigantesca para a história da humanidade também. Então, continuando, ainda falando sobre a França pré-revolucionária. Nós podemos falar aqui também, né, de uma outra questão extremamente importante que vale ressaltar, é a respeito da pirâmide social da sociedade francesa, a pirâmide social da França, né, pré-revolucionária. Bom, nessa pirâmide social, né, a França estava dividida em ordens ou estados, né? Essas ordens ou estados seriam as classes sociais que compunham essa sociedade francesa. Então, o primeiro estado, a primeira ordem, né, era formado pelo clero, que monopolizava o ensino e cobrava dízimos muito pesados da população. O segundo estado,
né? Antes de entrar no segundo estado, só mais uma informação, o nosso primeiro estado correspondia a 1% apenas da população francesa. O segundo estado, a segunda classe social, né, que correspondia a 3% da população francesa, era formado pela nobreza, que eram os proprietários das terras, que cobravam os impostos dos camponeses, né, pelo rei e pela família real. Esses eram os membros do segundo estado, que correspondia a um percentual de 3% apenas da população. Então, primeiro estado, 1%. Segundo estado, 3% apenas. E o terceiro e último estado da população francesa, a terceira e última classe da população francesa, era a grande maioria da população, correspondia a 96% da população francesa. E esse terceiro estado era formado por camponeses, por operários, por profissionais liberais, que a gente pode citar alfaiates, sapateiros, né, artesãos, e por burgueses. Quem era a classe burguesa? Os comerciantes. A classe burguesa era uma classe em ascensão nesse momento. Era uma classe que ganhava dinheiro nesse momento. Mas mesmo assim, a classe burguesa ainda fazia parte do terceiro estado, tá? Esse grupo do terceiro estado, eles não possuíam privilégio nenhum diante do governo, diante da sociedade francesa. Eles pagavam muitos e pesados impostos que sustentavam os desmandos do primeiro e do segundo estado. Apesar do primeiro e do segundo estado, que correspondia a um percentual juntos, né, de 4% apenas da sociedade francesa, eles conseguiam fazer um desbronco, né, na arrecadação, um desbronco no tesouro da França, né, no dinheiro que o país possuía. Eles conseguiam gastar tudo e ainda exigir que o terceiro estado pagasse mais impostos para que continuasse sustentando seus desmandos. Então nós temos lá, ó, grupo com privilégio, o primeiro e o segundo estado. Privilégio por quê? Porque não pagavam imposto nenhum. Grupo sem privilégio, o terceiro estado, os 97% da população, aqueles que tinham que pagar todos os impostos, não tinham privilégio nenhum com relação ao governo. Então, dá para entender o porquê, né, dessa revolução, né, que vai ocorrer na França no ano de 1789. Então vamos falar agora a respeito do processo revolucionário francês. Né, a revolução, né, quando é que isso vai explodir dentro da França? Entre 13 e 14 de junho de 1789, ocorreu em Paris uma série de revoltas e manifestações, né, por parte da população parisiense, que era a capital da França. Essas manifestações ficaram conhecidas como Jornadas Populares. Nas Jornadas Populares, o povo do terceiro estado tomou a Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão onde eram aprisionados os principais inimigos do absolutismo francês, mas era uma prisão que servia também, né, de um local para serem guardados as armas do exército francês. Então, o povo, dentro dessas jornadas populares, mais precisamente no dia 14, o segundo dia das manifestações, invadiu a Bastilha, tomou a Bastilha, libertaram todos os presos do regime absolutista e roubaram todas as armas e, além disso, utilizaram essas armas na Revolução. Né? Com a queda da Bastilha, caiu também o maior símbolo do absolutismo francês, né, do absolutismo da França, do governo e da monarquia absolutista francesa. Com isso, o dia 14 de julho de 1789, o terceiro estado colocava fim à monarquia absolutista francesa. O povo tomou o poder. O povo foi para as ruas. O povo tirou o rei do poder no dia 14 de julho de 1789. Bom,
Em agosto de 1789, tem início um novo governo, né? Precisava substituir a monarquia absolutista. Se aquilo não estava legal, né? Precisávamos substituir a monarquia absolutista. É a chamada monarquia constitucional. O rei continuaria no poder, porém subordinado a uma constituição. O que é uma constituição? É um conjunto de leis que regem e determinam tudo aquilo que pode acontecer no país, inclusive o próprio governo. O próprio governo tem que ser subordinado às leis da Constituição. Então, em 1791, foi aprovada a primeira Constituição francesa. É essa Constituição que o rei deveria estar subordinado. Mas raciocina comigo. Um rei absolutista que governou sem ninguém impor limites a ele por muitos e muitos anos, ele estaria satisfeito em ter seus poderes limitados por uma Constituição? Acho que não, né? O rei vai concordar porque ele não tem outra opção. Mas lá no fundo ele não estava satisfeito com isso e com certeza articularia para o fim disso, né? Para que isso não vingasse. Mas de início ele tem que se subordinar porque ele não tinha opção, né? Mas vamos falar um pouco dessa Constituição de 1791. O poder do rei seria limitado pelas leis. Segundo, o poder na França seria dividido em 3. Lembra lá do iluminismo? Né? Montesquieu? Então, o poder foi dividido em 3. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O voto passou a ser censitário, né? Ou seja, para quem tinha uma renda, né, pré-determinada, ainda não seria toda a população que teria o direito a votar, né? Mas mesmo assim, isso se estendeu a uma parcela maior de pessoas. E o favorecimento do livre comércio. Essa Constituição favorecia um comércio livre da França com outros territórios, né, de forma que favorecesse os comerciantes. Óbvio, era uma Constituição que favoreceria a burguesia, que pertencia ao terceiro Estado. Não foi o terceiro Estado que tomou o poder? Então, essa história ainda tem mais desdobramentos, uma série de desdobramentos, mas isso fica para uma próxima aula. Até então, muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço e cuidem-se. Fui!